Olá, alunos e alunas. Esta é a última aula, né, do nosso curso dentro do itinerário militar. Então, conteúdos que estavam sendo repetidos do primeiro ano como um reforço e preparatório para aqueles que vão tentar concurso para as escolas militares. E o tema hoje é a mineração, né? A sociedade do ouro que se desenvolve em Minas Gerais e que vai ser fundamental para modificar, de uma certa maneira, a face da colônia. Então, vamos lá. O ouro foi descoberto em 1695, o ouro das Minas Gerais. Já se tinha descoberto ouro em São Paulo, mas era um ouro muito escasso. A descoberta do ouro e ouro em grande quantidade na região do Rio das Velhas vai fazer com que, né, um grande número de pessoas corra para essa região em busca da riqueza. E o governador-geral da época, que era o João de Lencastre, ele vai temer que por conta dessa fuga, né, dessa ida de gente para a região das minas, a agroindústria do açúcar pudesse ser desorganizada. Tá? E, de fato, o que vai acontecer em 1696 e 1697 é que vilas vão ficar vazias na colônia e a notícia chega a Portugal e inicia-se também um movimento de vinda de Portugal para o Brasil com o intuito de enriquecer, graças à descoberta do ouro. E aí, citando um historiador britânico muito importante, que é o Charles Boxer, já faleceu há muito tempo, né, ele vai dizer: jamais coisa assim tornou a ser vista até que surgisse a corrida do ouro na Califórnia de 1849. O surto migratório lá em Portugal foi tão grande, né, que o rei, preocupado, vai baixar 3 legislações, né, em 1709, 1711, 1720, para tentar impedir que tanta gente saísse de Portugal para o Brasil. Né, porque a população da colônia, que era de 300 mil pessoas aproximadamente no século XVI, vai pular para 3 milhões de pessoas no século XVIII. E só de portugueses, né, nesse período pós-descoberta do ouro, nós vamos ter 800 mil pessoas vindo de Portugal para cá e 600 mil negros sendo trazidos também para trabalhar na região das minas. Então, é muita gente se deslocando e isso vai ter impacto em Portugal, e a repetição de leis proibindo a vinda, né, em 1709, 1711, 1720, é porque efetivamente ninguém estava respeitando a lei, né? Continuava o fluxo migratório a ponto de esvaziar determinadas regiões de Portugal, assim como aconteceu no Brasil. Tá? Alguns termos que vão aparecer podem aparecer em prova, é muito importante. O primeiro deles, ouro de aluvião, né? É aquele ouro que está despontando na terra, é aquele ouro, né, que é muito fácil de ser retirado com pouquíssimos recursos. Em 1702, vai ser criada a Intendência das Minas, ou seja, né, que é uma organização estatal que vai ter como objetivo regular como é que vai se explorar a região do ouro. Tá? Porque até então, a regulamentação não estava muito clara, né? E não é dizer que agora a gente tem uma regulamentação rígida e permanente, mas que a coroa vai estar atenta e vai tentar organizar essa confusão de gente que está chegando. Então, por exemplo, quem descobrisse ouro tinha que comunicar que descobriu. Esse é o primeiro ponto. Essa pessoa que descobriu, ela recebia os primeiros 2 lotes de terra. Esses lotes, eles tinham um nome, datas. Tá? As demais, elas eram sorteadas. Para participar do sorteio, tinha que ter escravizados. Tá? Uma das datas, a mais rica, a maior, ela era do rei. E esta data, ela ia a leilão. E era entregue a um contratador, ou seja, alguém que tivesse muitos recursos econômicos, tá, para poder fazer com que aquela data gigante, muito rica, fosse devidamente explorada e parte daquilo que ele tirasse deveria ser dado ao rei. As lavras, né, eram as datas que tinham muito ouro. As faiscações eram aquelas que tinham pouco ouro, ou já estavam esgotadas. Então, os mais ricos ganhavam datas via sorteio, datas que tinham bastante ouro, a possibilidade de ter, e os mais pobres acabavam ficando com as piores terras, ou tentando conseguir ouro depois que as terras se esgotavam e os senhores mais poderosos abandonavam aquela terra, e aí os pobres eles tinham a possibilidade de ir lá e tentar conseguir, né,
alguma coisa. O impacto, né, da mineração e do fluxo migratório vai produzir algumas questões. Primeira questão é a inflação. Tudo na região das minas era mais caro. Não era só mais caro, era muito mais caro, tá? Porque o ouro vai inflacionar o mercado. E um outro problema era a falta de alimentos. Então, a gente teve fome em 1698, em 1700, 1701 e em 1713, tá? Em 1697 também. Então, assim, fome das pessoas estarem morrendo porque não tinha alimento. Por conta disso, né, vai se intensificar a rota que era chamada de Caminho do Sertão. Seguindo a rota do gado, a gente já falou do gado, você vai ligar o Porto de Recife, o Porto de Salvador, o interior do Nordeste, as Minas Gerais. Só que a própria coroa se preocupava muito com essa rota, né, porque por ela passava também contrabando, indo e voltando. Então, uma das grandes preocupações da coroa é tentar controlar o contrabando de ouro. Bem, e a outra rota que abastecia as minas, ela vinha de São Paulo e de Paraty, cruzando a Serra da Mantiqueira, um caminho muito difícil que poderia durar 50 dias, tá? Era o chamado Caminho Velho. Com o passar do tempo, né, Portugal vai investir na construção de uma outra estrada, né, que é a chamada Estrada Real ou Caminho Novo, também ligando o Rio de Janeiro. Paraty fica no Rio de Janeiro, tá? Mas ligando o Rio de Janeiro à região das Minas. O Caminho Novo era muito melhor fiscalizado, claro, e diminuía bastante o tempo da viagem, de 15 a 20 dias, né, até Vila Rica, que era o centro da administração da região das Minas. Hoje, tanto o Caminho Velho quanto o Caminho Novo são usados como rota turística, tá? É possível fazer esse caminho e as paradas existem, aí você vai conhecendo a Rota do Ouro pelo interior do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Bem, não houve uma aula específica sobre revoltas nativistas, mas quando a gente falou, né, em outras aulas, né, que passamos holandeses e tal, nós já falamos da revolta dos Beckman, revolta nativista, já falamos também da Guerra dos Mascates, que é considerada uma revolta nativista, e revolta nativista é aquela que é gerada principalmente por uma insatisfação de ordem econômica, tá? E uma das mais importantes é a Guerra dos Emboabas. Muito bem, os paulistas descobriram as minas em 1695 e chegou um montão de gente. E esse montão de gente que chegou, seja da região Nordeste, principalmente, ou de Portugal, queriam o quê? Queriam participar da mineração, tendo os mesmos direitos ou mais direitos que os paulistas. Por conta disso, haverá conflito, tá? O próprio estabelecimento da Intendência das Minas, tudo isso era visto como os paulistas, como uma ingerência da coroa que estava tirando deles um direito adquirido. Eles descobriram as minas, tá? No fim das contas, a Guerra dos Emboabas, ela vai ser uma guerra entre quem chegou e quem descobriu as minas. A coroa, ela vai ficar o quê? Do lado de quem chegou. Muitos eram portugueses, inclusive. E por fim, depois de muito atrito, os paulistas eles vão ser derrotados. E aí, eles estavam encurralados e vão ser conclamados a se render, porque nada iria acontecer com eles. Mas, na verdade, eles acabaram, aqueles que foram capturados ali, eles acabaram sendo executados. 300 homens foram mortos. E o lugar ficou conhecido como Capão da Traição. Então, a ideia de que aquele lugar é um lugar de traição, porque a coroa prometeu que eles ficariam livres. O que acontece depois disso? Os paulistas eles são expulsos das minas por vários anos e acabam seguindo para outros lugares. Então, os paulistas foram expulsos das Minas Gerais. Por que o termo emboaba? O que significa? Há duas possibilidades. As duas, e aí vocês peguem os slides, leiam em detalhes, vem da língua tupi. Uma possibilidade é que emboaba significa pata peluda, em tupi, na língua geral, na verdade, do Brasil. Então, pássaros de pés emplumados, porque os novatos que estavam chegando, os forasteiros,
eles usavam botas e normalmente os bandeirantes, como a gente já falou, andavam descalços ou com tiras, né, com sandálias feitas de tiras de couro, né, de qualidade, né, muito ruim. A outra possibilidade, também vindo de uma palavra tupi, é que Emboaba significa aquele que invade, aquele que agride. De qualquer maneira, a palavra ela vai ser dirigida, vai existir por conta desses forasteiros. Então, os paulistas foram expulsos e ficaram proibidos de ir até a região das Minas até 1717. Uma outra coisa ligada à Guerra dos Emboabas é que a capitania de São Vicente ela foi desmembrada. Então, foi criada a capitania de São Paulo, a capitania de Minas do Ouro e a capitania do Rio de Janeiro, tá? Esse desmembramento foi feito depois que a coroa comprou a capitania de São Vicente. Lembra que as capitanias elas foram cedidas e eram hereditárias. A coroa poderia comprar de volta ou tomar de volta em alguns casos, mas o donatário não podia vender para outra pessoa, a não ser para a coroa, nesse caso. Os paulistas expulsos, eles vão continuar procurando ouro. E aí vão encontrar ouro em Mato Grosso em 1718, vão encontrar ouro em Goiás em 1726 e vão fundar uma série de vilas e cidades ligadas a essa questão do ouro. Então, Cuiabá, Vila Boa de Goiás, que é Goiás Velho, Paracatu do Príncipe, todas são cidades ligadas a este ciclo do ouro que os bandeirantes vão levar lá para a região centro-oeste. Aqui, né, as pepitas de ouro e o ouro quintado. O que é o ouro quintado? Bem, uma das questões importantes durante a mineração é a questão do imposto. No início, era cobrado o imposto padrão, 20%, que é o quinto, né? 100 dividido por 5, 20. Então, é isso que é o quinto. A partir de 1720, a coroa, sempre preocupada com a questão da sonegação, vai criar as casas de fundição, que iriam funcionar o mais rápido possível, começaram a funcionar em 1725. A partir daí, passou a ser crime circular com ouro que não estivesse em formato de barrinha e com o símbolo da coroa, tá? E isso vai causar uma revolta muito grande nos mineradores. Por quê? Porque antes eles retiravam o imposto. Então, o imposto era aquilo que eles diziam para a coroa que deveriam pagar. Agora, quem tira o imposto é a coroa. Você tem que entregar todo o seu ouro, a coroa vai transformar em barrinha, devolve o que é do dono, né, do minerador, e fica com o que lhe é devido. Por conta disso, temos outra revolta nativista. Então, revoltas nativistas não são revoltas emancipacionistas. Ninguém está querendo a independência. Ninguém se vê como algo diferente de português. Os que se revoltam se veem como portugueses injustiçados. Então, assim, não há essa sensação de alteridade, de que eu que estou na colônia sou diferente da pessoa do reino. Na verdade, eu que estou na colônia tem que ser igual, porque somos todos portugueses. Então, o Filipe dos Santos vai liderar uma revolta de mineradores e eles vão até a sede do governo, que está em Mariana, destruindo casas de fundição. Eles também queriam o fim dos monopólios, quaisquer que fossem, sobre os gêneros alimentícios. Por conta desta revolta, Filipe dos Santos e outros que estavam com ele vão ser condenados à morte. E a morte de Filipe dos Santos vai ser exemplar, morte de traidor, morte assim, né? Para causar impacto, porque ele vai ter seu corpo amarrado a 4 cavalos, esses cavalos vão ser postos em disparada e ele vai ser despedaçado. Então, é uma forma de mostrar para a população que não se deve, ninguém deve se revoltar contra a coroa. Em 1730, o quinto foi reduzido para 12%, mas a coroa, logo nos anos posteriores, 1735, cria um novo imposto, que é a capitação. Então, era cobrado 17 gramas de ouro de todas as pessoas que morassem na região das Minas e fossem maiores de 12 anos. Homens, mulheres, crianças, brancos, negros, pardos, livres, não livres, trabalhadores ou não. Tá? Este imposto, junto com o quinto reduzido,
vai existir até que o Marquês de Pombal criou a finta. Então, 1750, que é o auge do ouro, vai ser instituída que todos os anos a metrópole deveria receber da colônia 100 arrobas de ouro. Cada arroba, 15 quilos, então 1.500 quilos de ouro. Quem deveria colher esse imposto era o município. E se não houvesse, né, não se alcançasse o valor necessário, o que acontecia? Nós teríamos a derrama. Então, em 1765, temos a derrama. A derrama é o seguinte: não pagou, a coroa vai estabelecer uma data em que os impostos serão cobrados à força. Não tem ouro? Nós vamos levar seus escravos, a prataria, os móveis, vamos confiscar suas propriedades. Tá? O fato é que no século XVIII, em míseros 70 anos, o Brasil vai produzir mais ouro do que toda a América Espanhola em 357 anos. Tem estatística disso, tá? Tem bibliografia no final dos slides. Essa produção ela vai corresponder a 50% de todo o ouro produzido no mundo entre o século XV e o século XVIII. Agora, parte desse ouro termina saindo das mãos de Portugal, indo parar nas mãos da Inglaterra, tá? E um dos motivos, não o motivo, é o Tratado de Mitwin, né? Aquele tratado que vai ser assinado em 1703, que vai dizer que a Inglaterra vai comprar os vinhos portugueses, os portugueses vão comprar os tecidos ingleses e vão acabar comprando muito mais. E os ingleses não permitiam que os portugueses fiscalizassem os seus navios. Então, há quem acredite que muito desse ouro brasileiro ia por contrabando, feito por comerciantes ingleses, porque Portugal não vai poder fiscalizar os navios mercantes ingleses. O Marquês de Pombal tem uma atitude, né, mais incisiva, mas o Marquês de Pombal é importante, mas ele não pode tudo. Uma das formas de contrabando utilizadas, havia N formas, tá, era as chamadas santas do pau-oco. Então, eram estátuas religiosas que tinham um buraco dentro, uma câmara interna, onde era possível colocar ouro ou diamante. A coroa ela vai proibir, né, a presença das ordens religiosas, então conventos, né, na região mineradora a partir de 1709, porque padres, monges, freiras não podiam ser revistados. Vai existir, né, nós teremos padres, nós teremos as ordens terceiras, né, que são de leigos, mas convento vai ser proibido, né, porque o sujeito não podia ser revistado, podia estar levando ouro, levando diamante, traficando. Mas o contrabando existia, a coroa se esforçava para coibir o contrabando, e uma das formas de contrabando são as santas do pau-oco, tá? Aqui é um gráfico, vocês visualizam melhor quando pegarem os slides, mostrando a evolução da produção do ouro no século XVIII, de 1700 até 1799. Então, vai numa crescente, atinge seu ápice na década de 1740 a 1749, em 1750 59 ainda está lá no alto e depois vai caindo rapidamente. O ouro não é algo renovável, esgotou, acabou. E o ouro brasileiro era um ouro de aluvião, por isso era fácil de tirar, mas acabou esse ouro, você vai ter que usar de técnicas mais elaboradas para conseguir tirar o ouro de profundidade, e aí isso não vai acontecer, né? Você não tem essa tecnologia, ou não tem como investir, passa a ser caro, e aí as coisas mudam, tá? Mas não se descobriu só ouro, se descobriu diamantes também. A forma como Portugal vai tratar os diamantes é diferente da forma como ele trata o ouro. Então, foram descobertos diamantes numa região que ficou conhecida como Arraial do Tijuco, atual cidade de Diamantina, na comarca de Cerro Frio. O distrito diamantino, ele não vai ser tratado como a zona do ouro, né, que é muito maior, ele vai ser fechado,
não era qualquer um que podia ir para lá, a coroa controlava, não vai ser permitida a existência de negros e mestiços livres na região, tá? Eles vão ser inibidos porque há desconfiança de que eles podiam traficar diamantes, de que eles poderiam ajudar nas fugas de escravizados. Em 1734 vai ser criada a Intendência dos Diamantes. Aí logo em 735 se proíbe que se extraiam os diamantes. Ai, mas por quê? Porque o preço do diamante estava caindo, porque era muito diamante que estava saindo do Brasil. Então Portugal quer impedir a queda do valor de um produto que é um produto raro, tá? Aí depois, em 1737, volta a produção, tá? Esta região no início também era feita em datas. Depois ela passa a ter um contratador só. Lembra que na região do ouro só quem ficava com a data, o lote que pertencia ao rei era um contratador? Nesse caso não. O contratador fica com tudo e tira uma parte para si. E o contratador precisava ser alguém estupidamente rico, porque a parte da coroa era muito grande também, e vai lucrar sozinho com o negócio de diamantes, né? Ele é um parceiro da coroa. A partir de 1771 foi criada a real extração. Aí quem tira o diamante é a própria coroa, e a real extração só vai ser abolida em 1832. Tá? O Tijuco vai ser sempre arraial, o que quer dizer que não vai ser permitido que ele se torne uma vila, que tenha, né, pelourinho, câmara, etc. Ele vai estar sempre numa situação de ocupação por parte da coroa. A autoridade máxima local vai ser a do contratador, né? Você não tem câmara de homens bons. Então a gente tem na colônia cidade, vila e arraial. Uma vila podia ter toda a estrutura administrativa. A cidade já podia nascer cidade, né? Mas normalmente um arraial ou um povoamento podia ser transformado em vila e aí chegar a ser transformado em cidade. Tá? Mas tudo dependia da vontade de quem? Do rei. Uma carta régia. Então, por exemplo, na Guerra dos Mascates, Olinda era vila, Recife não era. Recife era mais rica, Recife era maior e não tinha as estruturas administrativas que Olinda tinha. A guerra é para isso, porque quando o Recife consegue a carta, o foral régio, dizendo que agora Recife é uma vila e pode ter tudo que Olinda tem, não precisa mais mandar dinheiro para Olinda, que era a sede administrativa, o pessoal de Olinda cisma de invadir Recife e depredar os símbolos de poder, entre eles o pelourinho. Tá? Muito bem. Colônia a serviço dos interesses da metrópole, a gente já falou do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, quando a cidade de Lisboa é destruída, ele teria dito que a cidade poderia ser reconstruída quantas vezes fosse necessário, porque tínhamos o ouro do Brasil. É o Marquês de Pombal que vai transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, tá? Porque ele deseja maior controle sobre a região mineradora. Se a atividade econômica mais importante agora é a mineração, a capital tem que estar perto, tá? E algo que vai acontecer nesse período é a intensificação da produção de alimentos na colônia e da criação de redes que vão integrar a zona mineradora às demais. Então, é um momento de desenvolvimento econômico na colônia, não somente ligado aos interesses da metrópole, mas ligado às necessidades locais. Daí, uma das profissões mais comuns, Tiradentes, tinha também uma das, sei lá quantas profissões Tiradentes, era ser tropeiro. Os tropeiros têm uma função muito importante, porque eles levam os alimentos do porto para a região das Minas, que era a região metropolitana mais importante das Américas, né? População enorme. Eram eles, né, que faziam, né, que levavam e traziam também livros, mensagens, etc. Mas uma tropa poderia percorrer muitos quilômetros. Então, assim, uma mulinha era capaz de carregar 120 quilos de carga e percorrer 3.000 quilômetros. Então, havia tropeiros que percorriam o Brasil inteiro, a colônia inteira praticamente. Muito bem. Sociedade na região mineradora. Isso pode aparecer numa questão? Pode. Estava no nosso programa, inclusive, comparar a região do açúcar
com a região mineradora, tá? Se na região do açúcar você tem uma sociedade que tende a ter praticamente nenhuma mobilidade social, a população na região das minas ela é urbana e a possibilidade de mobilidade social ela existe e ela vai acontecer. Então, por exemplo, né, o escravizado que tem uma profissão, ele tem a possibilidade de circular pelas cidades, de oferecer os seus serviços, entregar parte ao seu senhor, ficar com parte para si e efetivamente comprar a sua liberdade. Havia também a necessidade de uma série de profissionais que não vão se encontrar, por exemplo, na região do açúcar com a mesma frequência. Então, se é uma sociedade urbana, você vai ter o barbeiro, você vai ter o taverneiro, vai ter médico, advogado, sapateiro, ferreiro, vai ter o dono do bordel, vai ter a prostituta, vai ter tudo, né, o que aquela cidade possa precisar e que não necessariamente está ligada à mineração ou à atividade agrícola, tá? Então, entre 1740 e 1750, o maior conglomerado urbano das Américas estava aqui no Brasil. Aqui um outro gráfico, vocês deem uma olhada. População branca em Minas Gerais em 1786. Aí temos ali população de pardos, negros. E o importante é ver ali, comparar na tabelinha, os livres e os não livres, tá? Porque havia muitos negros e pardos livres, tá? E entre os livres, a maioria eram mulheres, tá? Mulheres que compravam sua liberdade ou recebiam a liberdade dos seus senhores. Bem, essa possibilidade de se tornar livre, esta possibilidade até de enriquecer na região das minas ou conseguir alguma propriedade, vai dar uma configuração diferente às Minas Gerais. Então, se a região do açúcar tinha pouca mobilidade social, a região das minas tem garantida a mobilidade social. Não estou dizendo que o escravizado chegasse a ser rico, muitos escravizados, isso era uma exceção, mas poderia acontecer, tá? Bem, vamos lá. Então, você tinha uma grande quantidade de mulheres negras e pardas livres, tá? E isso não vai cair nas PSECs, mas pode cair, por exemplo, no Enem, né, um outro concurso. Havia as chamadas negras de tabuleiro, que eram mulheres que vendiam comida, né, na rua. Algumas tinham negócios fixos, mas elas contratavam outras mulheres ou tinham escravizadas que circulavam. Essas mulheres, né, que faziam comida e vendiam as comidas, elas vão ser acusadas de fazerem contrabando, né, porque elas iam levar comidas prontas para a região onde estavam os escravizados minerando, os trabalhadores, né, os capatazes, e ali elas conseguiam levar ouro para fora. Essas mulheres elas também são acusadas, né, de ajudarem os escravizados a levarem mensagens, né, criarem uma rede de solidariedade com outros negros e negras forras que pudessem esconder nas suas lojas, nas suas casas, os fugidos até que eles fossem para quilombos. Não estou dizendo de forma nenhuma que houvesse um sentimento abolicionista, mas a resistência à escravidão existe mesmo em sociedades escravistas em que até os escravizados, em muitos casos, não veriam problema em ter escravos. Lembrem que a gente já falou também que havia até umas certas regras, né, não escritas. Você é negro, ex-escravizado ou um negro livre, você até pode ter um negro escravo, desde que não seja da sua mesma nação ou da sua mesma fé, no caso dos muçulmanos. Então, assim, há resistência à escravidão, os negros e negras são centrais nesse processo. Então, as tais negras de tabuleiro, elas são sempre citadas, essas mulheres que levavam e traziam não somente comidas, mas a escravidão era uma instituição vista como legítima. E aí, eu vou terminar a aula falando, né, de uma mulher negra que tem um papel muito significativo na região das Minas Gerais, que virou mito, que é a Chica da Silva. Ela é um bom exemplo disso. Ela nasceu escravizada, mas ela vai se tornar a mulher do contratador, tá? O contratador não casa com ela. Lembre que mesmo com o fim das leis, né, de pureza de sangue, talvez um homem de alta nobreza, etc., não quisesse se casar com uma escravizada, mas ele teve vários filhos com ela, ele morou com ela durante 15 anos, tiveram 13 filhos, ele reconheceu todos esses filhos e os educou
para serem membros da elite portuguesa, tentando inclusive esconder, quando possível, o sangue negro, né? Que eles eram negros, então assim, eles eram visivelmente mestiços, mas a rigor se tentava fechar os olhos para isso, e todos eles seguiram carreiras respeitáveis. As filhas ou se casaram, foram freiras e por aí vai, tá? A Chica da Silva era uma senhora de escravizados, tá? Ela vai ser uma mulher negra que foi alforriada, que foi esposa do homem mais poderoso do distrito diamantino, mas isso não a tornou uma abolicionista. Ela mantém seus escravizados, ela era uma poderosa senhora de escravo, tá? Mesmo quando o contratador volta para Portugal, ela continua rica e administrando as propriedades em nome dos filhos e em nome do contratador enquanto ele não volta. E por fim, terminando, junto com a mineração, nós vamos ter, né, o desenvolvimento do barroco no Brasil, tanto na literatura, mas a literatura barroca está muito mais ligada ao Nordeste, tá, à região do açúcar, mas a arquitetura, que é tardia, está ligada à região das Minas Gerais. Então, serão construídas muitas igrejas e cujos altares serão recobertos de ouro e vão mostrar toda a potência da região mineradora, tá? Quanto mais piedoso era um povo, mais ele doava para que as suas igrejas pudessem mostrar o tamanho da devoção que eles tinham a Deus. E entre, né, aqueles que se destacam no barroco mineiro, nós temos o Aleijadinho. Da mesma maneira que a Chica da Silva era uma mulher mestiça, negra, né, mas com algum sangue branco, o Aleijadinho também era um homem mestiço e foi o maior artista brasileiro do século XVIII. Então é isso, esta é a nossa aula de mineração, é a última aula que eu estarei gravando este ano. Boa sorte para vocês, aqueles que vão tentar concurso ano que vem. Tenham foco e tentem alcançar o sonho de vocês, que é passar nas PSECs ou em qualquer escola militar que vocês desejem passar, ou em qualquer vestibular que vocês desejem passar. Então é isso. Tchau, tchau para vocês.